Fala aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de filosofia. Hoje vocês vão ter a nossa aula de revisão para P2 do segundo bimestre. Fiquem ligadas que a partir de segunda-feira, dia 1º de junho, vocês vão contar na nossa sala de aula virtual com a nossa prova, nossa P2 de segundo bimestre de filosofia. O conteúdo, como está colocado aí, vai ser o módulo 2, capítulo 3, dos sofistas à filosofia platônica, e o módulo 2, capítulo 4, de Aristóteles à filosofia medieval. É muita coisa, a gente não teve como dar conta, obviamente, de tudo que representa cada um desses filósofos, então nós selecionamos alguns dos aspectos principais e certamente no futuro vamos voltar em outras questões que ficaram de fora, principalmente questões que se referem mais à discussão sobre política, presentes em Platão, em Aristóteles e assim por diante. Então, hoje a gente vai focar em alguns aspectos centrais que servem de base para o entendimento do que a gente chama de filosofia clássica. É o surgimento da filosofia ocidental no âmbito das reflexões voltadas para o ser humano. A gente viu no primeiro bimestre o surgimento da filosofia, os pré-socráticos, como que a filosofia ela surge num primeiro momento para entender os fenômenos da natureza, para compreender o mundo natural, para buscar a explicação sobre o princípio das coisas a partir de uma base racional, e a partir de Sócrates, a gente vai observar ali Sócrates com os sofistas, como que o debate se volta cada vez mais para o homem, e aí com vários desdobramentos a partir disso. Então vamos lá? Vamos ver os principais tópicos de cada um desses filósofos ou dessas correntes filosóficas para esse período que nós vamos nos debruçar nessa prova, que vai até o surgimento da filosofia medieval. Então vamos nessa, pessoal. Primeiramente, os sofistas. Eles eram contemporâneos de Sócrates, eram educadores profissionais, eles recebiam para transmitir conhecimentos. Naquela época, ali em torno do século V ao século IV a.C., sobretudo na região de Atenas, onde havia a experiência da democracia ateniense, da democracia direta ateniense, que envolvia uma ampla participação popular no âmbito das decisões políticas em relação em relação à cidade-estado, havia ali uma necessidade muito grande de que as pessoas tivessem minimamente condições de sustentar as suas ideias, de defender as suas ideias nas assembleias. Então, os sofistas eles se especializaram cada vez mais no sentido de formar as elites dirigentes. Isso significa que a proposta deles não era transmitir aos jovens o valor ou o método de investigação, ou as verdades, ou a definição de um conceito, não era nada disso. Eles estavam mais preocupados com um saber, digamos, enciclopédico, quer dizer, é preciso saber um pouco, é preciso ter um arsenal de conhecimento, mas o fundamental é justamente como você vai sustentar as suas ideias, como você vai defender e apresentá-las em praça pública. Então, os sofistas, eles desenvolviam a eloquência, a retórica, a argumentação, que eram habilidades esperadas de um político. Então, eles se focavam mais na técnica e não no conteúdo propriamente dito daquilo que se fala. Por isso que eles são considerados relativistas. A verdade é relativa. Não importa para os sofistas a verdade propriamente dita, porque justamente o processo filosófico para eles se sustenta na forma, na técnica, no meio através do qual a gente apresenta as nossas ideias. E aí eles contrastavam diretamente com Sócrates. Sócrates, que é considerado até hoje um dos grandes divisores de águas da história da filosofia, justamente porque ele foi um dos grandes responsáveis de trazer essas reflexões filosóficas, e com isso eu quero dizer, refletir sobre o mundo a partir de uma base racional, questionadora, que vai buscar a comprovação das hipóteses, a experiência, entre outras coisas, a argumentação e não a resignação, a aceitação
dogmática de uma verdade. Sócrates, ele vai trazer essas reflexões filosóficas para o ser humano, para os seus valores, para a política, para a ética. Então, ele vai se dedicar a, assim, a entender o que é a verdade, o que é a justiça, o que é a empatia, o que é a coragem. E aí, a grande sacada de Sócrates é que ele não propõe a resposta. O objetivo dele era levar as pessoas por meio de um processo de um autoconhecimento, para que essas pessoas pudessem alcançar a sabedoria e a prática do bem. Então, de que maneira isso se dava? Ele cria um método filosófico, que é a maiêutica. A maiêutica é inspirada no que ele havia acompanhado da sua mãe, que era parteira. A maiêutica do grego quer dizer parto, e ele trabalha um pouco essa lógica do parto para pensar o processo filosófico. O que isso significa? Que a filosofia, a produção do conhecimento, é um parto de uma ideia. E o que é esse parto? Parto é um processo que vem de dentro para fora. Você gesta uma vida dentro de você e você, quando essa vida está pronta para vir ao mundo, ela nasce. E a parteira, ela na verdade não tem a função de fazer o parto. A parteira auxilia a mulher a parir. Quem vai parir é a mulher. E aí então Sócrates ele utiliza essa metáfora para pensar o processo filosófico. Isso significa dizer que a produção das ideias ela deve ser feita pelas pessoas, de forma autônoma, crítica. Cada pessoa é capaz de produzir ideias. Cada pessoa pode se tornar filósofa. Então, a sabedoria não é monopólio de ninguém. O grande sacada de Sócrates é construir esse método que auxilia todo mundo a conseguir produzir conhecimento. E esse método, como é que se dá? Ele tem início com a ironia, que é o pressuposto da ignorância, aquela máxima socrática, só sei que nada sei. É o primeiro passo para um processo filosófico, é você reconhecer a sua ignorância. É a partir do momento que você reconhece a sua ignorância que você busca o conhecimento. E isso se dava através de diálogos, de interlocuções em praças públicas. Sócrates interpelava os sábios e começava a perguntar: mas o que é justiça? Mas se é isso, por que não é aquilo? E aí ele ia, através dessas questões, dessas perguntas, levando o seu interlocutor a elaborar cada vez mais as suas respostas. E é nesse processo de diálogo, de pergunta-resposta, de questionamentos, é que o parto das ideias acontece e se chega à definição de um conceito. Então, essa síntese ela é resultado de um processo dialógico. E isso é extremamente rico e extremamente potente. Sócrates, inclusive, foi condenado à morte por conta disso. Foi condenado por corromper a juventude. Porque vocês devem imaginar o quanto que não é perigoso quando as pessoas resolvem pensar com as suas próprias cabeças. Um dos discípulos de Sócrates foi Platão. Inclusive, Sócrates nunca escreveu nada sobre filosofia. Tudo que a gente conhece do Sócrates foi o Platão que escreveu. E ele era um desses jovens que seguiam Sócrates e acompanhava esses diálogos. Inclusive, o Platão escreve a maior parte da sua obra dessa forma, através de diálogos. E nesse sistema, ele chega também a algumas conclusões sobre a realidade, sobre a verdade, sobre a política, entre várias outras coisas. E uma das contribuições mais importantes do Platão é a sua alegoria da caverna. O mito da caverna é aquele mito onde haveriam alguns prisioneiros, algumas pessoas que eram escravizadas desde a sua mais tenra idade, estavam presos dentro de uma caverna com a cabeça voltada para o fundo da caverna. Então, atrás dessas pessoas tinha uma fogueira e entre as fogueiras e as pessoas passavam algumas coisas e as suas sombras eram projetadas no fundo da parede da caverna. E esses prisioneiros só enxergavam as sombras. Só que para aqueles prisioneiros que nunca viram nada diferente daquilo, a verdade eram aquelas sombras.
até o momento em que um prisioneiro consegue se soltar, escapa da caverna e descobre que o mundo não era nada daquilo que eles imaginavam, e aí ele volta para a caverna para mostrar para os outros prisioneiros que eles estavam numa ilusão, que aquilo não era verdade, que a verdade estava lá fora, o mundo de cores, de cheiros, de vida, e que tudo aquilo que eles acreditavam era uma grande mentira. Esse mito da caverna tem 1 milhão de desdobramentos, mas o que é mais importante da gente chamar a atenção aqui é que é a partir dele que ele vai sustentar uma teoria, que é uma teoria do realismo dual, onde ele vai, onde ele vai defender o seguinte: a realidade ela é dividida em duas. Existe o mundo sensível, que é esse mundo que nós apreendemos pelos sentidos, pelo tato, pelo olhar, pelo olfato, pelo paladar. Esse mundo que a gente apreende pelos nossos sentidos é um mundo sensível. E existe o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que seria um mundo inalcançável, materialmente falando. Esse mundo sensível, que é o mundo que nós estamos aqui, é o mundo das ilusões, é o mundo que corresponde ao mundo da caverna. É como se tudo que a gente visse aqui, tudo que a gente tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, tudo isso nos leva a uma ilusão de que o que a gente vê é verdade, mas não é. A verdade mesmo, ela reside no mundo anterior, o mundo das ideias. E é esse o mundo que a gente precisa alcançar. Quando nós não estamos materializados, quando a nossa alma está livre do nosso corpo, ela reside nesse mundo das ideias, onde os conceitos, onde a verdade está. No momento em que a alma se enclausura no corpo, o corpo vira o túmulo da alma. Mas a alma carrega todo esse conhecimento. Então, segundo Platão, na teoria da reminiscência dele, nós temos todo o conhecimento do mundo inteligível dentro de nós. E nós acessamos esse conhecimento através da lembrança. Então, o conhecimento é inato, ele nasce conosco. E nós vamos lembrando dele ao longo da nossa vida através do exercício da razão. Então, a gente deve se dedicar a se desvencilhar desses grilhões que nos aprisionam dentro da caverna e gradativamente nos libertarmos destes grilhões e alcançarmos a verdade, sobretudo através do uso da razão, que é o que nos auxilia a lembrar das verdades que estão dentro de nós. Ok? Aristóteles é um outro filósofo que era discípulo de Platão, mas ele rompe com seu mestre porque vai propor um outro fundamento para a produção do conhecimento. Ao invés de sustentar a hipótese de que o conhecimento já existe dentro de nós, que o conhecimento é inato, o Aristóteles vai falar que, na verdade, o conhecimento é uma construção que se dá a partir da experiência. Então, primeiro nós vivemos nesse mundo concreto e a partir do contato com esse mundo concreto, o contato que se dá através dos sentidos, é que nós elaboramos sobre isso e criamos as ideias, os conceitos e definimos a vida. Então, não há uma ideia que antecede a realidade. Na realidade, há a experiência e é a partir da experiência que nós produzimos os conceitos, as verdades. Segundo Aristóteles, todo homem é um animal político. Isso significa dizer o quê? Que, como ser humano, nós somos seres sociais e nós devemos atuar buscando o bem comum, porque a única condição é a condição fundamental para que a gente possa viver bem. Então, o Aristóteles ele vai se dedicar a refletir sobre a ética atrelada a uma ação virtuosa como um caminho para alcançar a felicidade. O que isso significa? Ele vai pensar essa ação desse sujeito dentro da sociedade, como ela deve se dar. Ora, é uma questão de escolha, tá? Nós todos detemos a razão, nós todos somos seres racionais e nós vamos ter o livre-arbítrio de escolher como nós vamos atuar de acordo com a razão. Agora, essa razão nos permite atuar de forma virtuosa, que é medir as ações através da busca do que ele chama de justa medida, do equilíbrio das coisas. É a gente buscar evitar os excessos ou a falta e buscar atuar na sociedade de maneira que possamos equilibrar essas dimensões da vida e assim alcançar a felicidade, não apenas individual, mas coletiva. É esse tipo de ação que
potencializa a nossa existência. Aquela discussão entre ato e potência, por exemplo, do Aristóteles, se a gente pensar a metáfora da árvore, então a gente tem a semente que vira uma árvore. Nós somos a semente. Nós podemos nos tornar árvore. Nós somos potencialmente uma árvore frondosa, cheia de frutos, mas a gente só vai alcançar essa potência se agirmos de maneira virtuosa, se agirmos de acordo com a razão, buscando o equilíbrio, buscando a justa medida. Na sequência desse pensamento clássico, a gente tem o período helenístico. A filosofia helenista, ela corresponde ao período do Império Macedônico de Alexandre o Grande, que derrubou as cidades gregas e construiu um tremendo império que unia a parte ocidental e a parte oriental, dentro da África, da Ásia, né, e tudo mais. E vai ser justamente no meio desse mundo que, combinando essas influências do mundo grego, ocidental e do mundo oriental, é que a filosofia helenística se constitui através de suas várias correntes. Então, o âmago das questões da filosofia helenística está no interior do homem, na busca pela felicidade, no fundamento da verdade. E aí a gente destaca aqui as 4 correntes principais do helenismo. Você tem a corrente, os céticos, o ceticismo, que faz uma distinção entre verdade natural e verdade por convenção. Para os céticos, a verdade natural, a verdade verdadeira, digamos assim, é inalcançável. O que a gente tem são as verdades construídas pela convenção. Então é importante a gente diferenciar esses canais para a gente não assumir esse lugar de que nós alcançamos a verdade e estarmos em constante estado de alerta, de questionamento, porque é isso, a verdade que a gente tem acesso é uma verdade construída, é uma verdade por convenção. Os cínicos, que remete aí à trajetória de Diógenes, está relacionada a uma discussão que vai defender o desprezo pelos bens materiais como um caminho para a felicidade. Diógenes, que teria tido um encontro épico com Alexandre o Grande, quando este, o grande imperador da Macedônia, o indaga ou pergunta sobre o que ele queria, e ele fala: afasta-te do meu sol. Quer dizer, o Alexandre o Grande teria, numa situação, oferecido a Diógenes o mundo. Qualquer coisa que Diógenes quisesse, Alexandre o Grande poderia garantir para ele, mas ele não o faz, porque ele não precisa. Tudo que ele precisa, a natureza já oferece para ele. Então, essa vida na qual os bens materiais não são um caminho para alcançar a felicidade é a grande referência para os cínicos. Epicurismo se dava nos jardins de Epicuro. Epicuro, que é um grande filósofo helenístico, que vai rejeitar que qualquer conhecimento, que vai rejeitar que o conhecimento provenha de algo transcendente dos sentidos. Isso significa que ele faz uma dura crítica ao pensamento teológico, à ideia de Deus, como algo que antecede a realidade, como ele vai sustentar a ideia de que a felicidade está ao alcance de todo mundo, de todos os homens, desde que se atuasse com virtude. Então vai ser uma visão bem materialista, digamos assim, da realidade, que ele vai procurar se afastar um pouco dessas dimensões mais voltadas para um determinismo teológico ou algo nesse sentido. É diferente já dos estoicos. Os estoicos, eles vão sustentar a ideia da felicidade como um equilíbrio também, entre os excessos, a falta, mas uma característica deles importante é uma certa resignação, no sentido de que nós devemos aceitar as situações que são postas pela vida, como se o nosso destino já tivesse sido traçado. Então, quanto mais a gente entende que não temos alçada sobre a construção do nosso destino e aceitamos a vida como ela é, mais felizes nós nos tornaremos. E por fim, pessoal, esse cenário todo, ele tem o seu eclipse, seu desfecho aqui com a filosofia medieval, que é
porta de entrada para os temas que nós vamos trabalhar no próximo bimestre. Aqui, então, eu só vou deixar para vocês a introdução da filosofia medieval e, na sequência, no terceiro bimestre, vocês vão poder se debruçar com maior profundidade sobre esse tema. Qual é a grande sacada da filosofia medieval? Ela já corresponde a um período no qual o cristianismo havia surgido e havia gerado uma grande virada cultural e espiritual no Ocidente, com o surgimento de uma religião monoteísta, baseada em um livro sagrado, de pretensão universalista. No período medieval, após o Império Romano, a Igreja Católica se torna a principal instituição do mundo feudal e a filosofia ela vai se dar dentro da Igreja Católica, a partir dos cânones cristãos. Então, a filosofia ela vai ser uma ferramenta utilizada no campo da religião para sustentar os seus princípios. Então, por exemplo, você vai ter um Santo Agostinho que vai se inspirar em Platão para sustentar as hipóteses da fé, para comprovar a fé, para comprovar a verdade cristã. O São Tomás de Aquino, que vai usar o Aristóteles para esse princípio, mas aí os detalhes disso a gente vai ver melhor depois. Por ora, é importante a gente entender que a filosofia, nesse contexto, ela vai estar muito fortemente ligada a essa busca por uma conciliação entre a fé e a razão. Primeiro a gente crê, primeiro a gente acredita em Deus, no livro sagrado, isso é inquestionável. Mas a razão, ela pode nos ajudar a comprovar a fé e a sustentar melhor esses argumentos, até mesmo porque, como uma religião universalista, convencer os outros dessa verdade é muito importante. Se a gente pudesse utilizar de argumentos racionais, isso ganha maior consistência. Beleza? Muita coisa, né, gente? Mas essas são as ideias principais. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Tem a lista também que vai ser disponibilizada no nossa sala de aula virtual. E participem do plantão com a professora Cláudia, tá bom? A gente se vê na próxima semana, pessoal. Beijos, boa prova para vocês. Tchau, tchau.